Esse incidente na Praça dos Três Poderes não é só uma explosão, é um sinal claro de que o Brasil está vivendo uma crise institucional gravíssima. E o STF, que se acha o guardião da moral e da justiça, tem muita responsabilidade nisso. Olha só, a explosão não aconteceu em qualquer lugar, mas bem ali, na frente do Supremo Tribunal Federal, a instituição que vem se colocando como a dona da verdade, o órgão que diz o que é certo e errado no país, independentemente do que o povo ou o Congresso pensam. O que aconteceu hoje não é mais um acidente isolado. É a prova de que essa arrogância tem limites. O STF se colocou acima de tudo e de todos, como se suas decisões fossem infalíveis, como se o povo brasileiro não tivesse o direito de se manifestar contra as barbaridades que essa corte impõe. Não é à toa que, nos últimos anos, o Supremo tem sido alvo de críticas não só da população, mas de autoridades, jornalistas e até parlamentares. Esse poder judicial se transformou em um monstro que não respeita mais os limites da Constituição, que age como se fosse um poder absoluto. E agora a gente vê o reflexo disso nas ruas. A cada decisão arbitrária, a cada ato de imposição de uma agenda que não tem nada a ver com o que a população quer, o STF só consegue aumentar a insatisfação popular. E olha o que acontece: em vez de trabalhar para restabelecer a ordem e garantir a liberdade do povo, o Supremo vai lá e faz o quê? Nos diz como viver, impõe regras que não são para o bem da nação, mas para sustentar uma agenda política progressista que não é a vontade da maioria dos brasileiros. E veja bem, logo depois da explosão, o que os seguranças do STF fazem? Eles evacuam os ministros para um local seguro. Ok, e a população e a vida das pessoas que estão nas ruas sendo vítimas de violência diariamente, sem a mínima proteção, sem a mínima consideração do governo? Isso é um claro reflexo de uma classe política que está completamente desconectada da realidade. Eles estão todos protegidos em suas bolhas e o povo que se vire. O Supremo tem sido uma das maiores fontes de divisão no país, e esse tipo de atitude só piora a situação. Vamos ser francos: a segurança pública no Brasil está falida. As nossas instituições de justiça estão podres, não conseguem nem proteger seus próprios membros e muito menos a população. O STF vive blindado, enquanto o povo fica à mercê da violência. O que precisamos é de um STF que respeite a Constituição, que respeite a vontade do povo e não que faça o que bem entende, sem dar satisfação a ninguém. O que está acontecendo hoje é a consequência de uma corte que se acha intocável, que se coloca como autoridade máxima, sem accountability. Eles não têm o direito de ser tão arrogantes. Precisamos de uma reforma urgente nesse STF, uma corte que trabalhe em prol do povo e não contra ele. A população já está cansada desse papel de juiz moral que o Supremo tenta desempenhar. E mais, precisamos de um governo que tenha coragem de enfrentar esses ministros e colocar um basta nessa farra. O que vimos hoje é um sinal claro de que o Brasil não pode mais esperar por mudanças. Chega de um STF que age como se fosse uma monarquia, com decisões que afetam a vida do povo, sem nenhuma responsabilidade. A crise institucional que estamos vivendo é fruto de uma corte que se coloca acima de tudo. Essa explosão é só a ponta do iceberg, de uma estrutura que está rachada e não tem mais como tapar o sol com a peneira. O povo precisa de respostas, e as respostas não podem vir mais de uma instituição que está completamente desacreditada. O STF precisa entender que a paciência do povo acabou. E se acham que podem continuar se blindando atrás de suas decisões absurdas, estão muito enganados. O Brasil precisa de uma nova era, de um novo rumo, e não mais dessas instituições ultrapassadas que acham que têm o direito de impor suas vontades à força. O STF já passou dos limites e está na hora de mudar o jogo. Senão, cada vez mais explosões dessa natureza vão acontecer, simbolizando a revolta de um povo cansado de ser ignorado.